Dia de combate de blogs, como já é tradição aos domingos. Filipe Caetano, boa tarde. Nesse ringue entra tudo, menos vuvuzelas. Boa tarde, Susana. Durante 30 minutos vamos dar algum descanso aos nossos ouvidos, porque aqui não entram vuvuzelas. Bem-vindos ao Combate de Blogs, o espaço que dá voz à blogosfera, num debate sempre irreverente e sem amarras, que analisa alguns dos principais temas da semana. No dia em que se assinalam os 5 anos da morte de Álvaro Cunhal, o nosso convidado é o deputado do Partido Comunista, Bruno Dias, com quem vamos conversar sobre as conclusões da Comissão Magalhães. Para agitar o debate, temos em estúdio os combatentes Miguel Morgado, do blog Cachimbo da Magritte, a Marta Rebelo, do blog de esquerda, e a Filipa Martins, do Albergue Espanhol. Se quiser comentar os nossos temas, deixa a sua opinião na nossa página do Facebook, em facebook.com/combateblogs ou em tvi24.pt. Vamos começar então o debate deste domingo, começando então pela presença do deputado Bruno Dias. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Esta semana o deputado ganhou destaque pela sua intervenção na conhecida Comissão Magalhães, com as suas conclusões e votações, desde logo com o pedido de extinção da Fundação para as Comunicações Móveis. Gostaria que nos explicasse porque que essa comissão, porque que essa fundação tem de ser extinta e, numa ideia, consegue resumir os sentimentos que teve ao longo desta comissão de tantos meses. O Magalhães, que foi um computador tão falado nos últimos tempos e que agora talvez não se use tanto, as criancinhas ainda usam, mas não estão a chegar às escolas, e ficamos com a ideia que houve aqui muitas coisas mal contadas. Boa tarde. De facto, houve aqui muitas histórias mal contadas durante demasiado tempo, e esta comissão de inquérito serviu em larga medida para apurar um conjunto de factos e para perceber um pouco o que é que esteve por trás de todo este negócio, sendo que, mais do que o Magalhães era naturalmente a face mais visível, claro, digamos assim, desta operação e da polémica que envolveu este trabalho. Mas a chamada Fundação para as Comunicações Móveis, que esteve, digamos assim, na base e na origem de todas estas negociações, todos estes processos, que envolveu negociações com as operadoras de telecomunicações móveis, que envolveu o lançamento do primeiro programa E-Escolas, onde estavam os portáteis, antes do Magalhães começar a ser vendido e distribuído, e depois, então, sim, com o chamado programa E-Escolinhas e o Magalhães, etc. Ora bem, e desse ponto de vista, houve avanços em termos de apuramento da verdade e de factos relativamente à forma como o Governo interveio e conduziu aquele processo, como é que as empresas se relacionaram com o Estado e como é que esta fundação cumpriu ou não o papel que lhe foi atribuído e por quem. Esta fundação, de facto, merece muito esclarecimento ainda, continua por esclarecer algumas importantes questões, quando nós verificamos, por exemplo, que desde 2008 até hoje continua a não haver prestação de contas. Não há relatório de contas de uma fundação que envolveu centenas e centenas de milhões de euros relativamente ao financiamento de projetos como este. Ora bem, quando está em causa, digamos assim, aquilo que se pode chamar um veículo financeiro, como suporte instrumental de operações que têm a ver com empresas, com operações vultuosas de contratos muito importantes com empresas nacionais e transnacionais, Microsoft, a Intel, etc. E quando há muita propaganda governamental ao longo do tempo, e isto aconteceu muito na altura da pré-campanha, estávamos em 2008, nomeadamente estas questões vieram muito para cima da mesa, aquelas operações de distribuição de Magalhães nas escolas e depois logo a seguir vinha alguém recolher os Magalhães porque era preciso levá-los de volta. Durante muito tempo isto marcou a atualidade de uma forma, digamos assim, pouco sã. Ora, os mecanismos financeiros que estavam por trás de tudo isto, ainda hoje, continuam a ser um autêntico monumento à falta de transparência. Nós o que dizemos é que, com este tipo de sistema de financiamento, em que dinheiros públicos estão em causa, para que as pessoas percebam o que estamos a falar, só da ação social escolar entraram 220 milhões de euros neste processo.
mais 36 milhões e meio da Autoridade para as Comunicações que foi injetado pelo Estado na Fundação. Depois há um negócio que ninguém consegue explicar porque é que foi o Governo ter com a Microsoft a propor a sua entrada neste negócio, quando mais nenhuma empresa produtora de software foi convidada daquela forma e quase que foi com alguma dificuldade que o software livre, por exemplo, conseguiu entrar e não foi em todas as ofertas e não foi em todos os computadores que foi possível de encontrar. Sim, isso registrou-se também em relação às escolas, por exemplo, com a Caixa Mágica. É disso que eu estou a falar, exatamente. Ou seja, a Caixa Mágica, ao contrário do que inicialmente o Governo vinha dizendo, não foi convidada por ninguém. Foi um esforço tremendo que alguns entusiastas, digamos assim, alguns promotores deste software alternativo, acabou por permitir, com a duras penas, como se costuma dizer, ter alguma entrada neste processo. Ora bem, nós consideramos que é importante que se tenha alcançado, em termos de conclusões e recomendações, esta ideia de extinguir a Fundação para as Comunicações Móveis assim que estejam saldadas as contas, porque isto é muito importante, porque há dinheiro a receber e a pagar, e, portanto, quando tiver ultrapassado todo este processo, então acabe-se a Fundação, porque não podemos continuar com esta profusão de entidades, instituições, fundações, para fazer a mesma coisa, que, por exemplo, agora é o Ministério da Educação que vai fazer. Por exemplo, não é? E a partir do momento em que se assume, como se assumiu nesta Comissão de Inquérito, outra recomendação que também foi proposta por nós, no sentido de se incluir sempre em todas as iniciativas futuras sobre tecnologias e da informação e a promoção e divulgação das tecnologias, esta questão do software livre e das tecnologias abertas, porque é um fator fundamental para a própria liberdade de escolha das pessoas e das organizações e dos países, e desse ponto de vista, esse trabalho foi importante. Agora, infelizmente, PS e PSD, nomeadamente em alturas em que o PSD podia ter ido mais longe, ou permitido que se fosse mais longe, em termos de apuramento e de investigação e de registro dos factos apurados, porque também houve factos apurados que não foram para o relatório, apesar de nós termos proposto que ficassem. Por exemplo, esta questão da negociação privilegiada e do tratamento diferenciado que houve entre o Estado português e a Microsoft e a Intel também, porque o Magalhães, ao contrário do que muitas vezes foi dito, não é o primeiro computador português. É um computador português que antes de o ser já o era. Dezenas de países do mundo já o tinham e é, na verdade, o Intel Classmate que foi o fruto de uma negociação que deve ter sido apaixonante entre o governo português. Nós já vamos aprofundar isso. Deixa-me só fazer-te uma pergunta e aproveitando também estás aqui. Este conjunto de situações que, pelo menos que transpiraram para a opinião pública um bocadinho a criação de um projeto mais ou menos tailor-made feita à medida para determinada empresa, as dúvidas sobre quem é que era o pai do Magalhães em termos de projeto, se partiu do Estado ou se partiu da empresa, a adjudicação direta às operadoras móveis que depois levaram à crítica da Comissão Europeia. Isto tudo, eu sei que uma Comissão de Inquérito, por norma, não dá opiniões, não é? Mas tu, enquanto deputado e porque acompanhaste todo este processo, achas que isto foi motivado por uma pressa de tudo ser feito demasiado rápido por uma questão de aproximação de eleições, porque era necessário, de alguma maneira, fazer propaganda a todos estes produtos e enviá-los para a escola com todos aqueles feedbacks mediáticos que tivemos de problemas associados? Ou achas que houve aqui outro problema mais intencional do Governo que podemos estar a falar de tráfico de influências ou de algum favorecimento de empresas? Provavelmente, e antes de mais, as comissões de inquérito podem apurar factos e estabelecer conclusões. Portanto, isso pode ser, de alguma forma, uma leitura, não é? Que será uma opinião, uma leitura interpretativa dos factos que foram apurados. E o relator pode emitir opiniões no próprio relatório. Aliás, todos os deputados podem e são livres de fazer declarações de voto. E, portanto, a sua opinião... Mas na própria estrutura do relatório consta-se, se o relator pretender... Nós vamos apresentar uma declaração de voto criticando, por exemplo, o facto de não se ter ido mais longe, a deputada da relatora não ter aceito, em nome do PSD, um conjunto de propostas que colocavam em cima da mesa algumas destas questões que estamos aqui a falar. Mas em relação, por exemplo, à eventual explicação dos timings, não é? Para a forma como se optou por aquele modelo em concreto e a expressão da Filipa tailor-made, não é? Não é? Eu acho que... Feita à medida. É um facto, à medida,
e se, independentemente da questão da paternidade e do teste que se pode fazer, pelo menos há aqui um bebé proveta que foi encomendado. E essa encomenda acontece muito pouco tempo depois, poucas semanas depois, em 2008, falamos do Magalhães, poucas semanas depois da grande apresentação no Pavilhão Atlântico com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da Intel e com uma data de convidados para a apresentação do programa Escolinhas. Estava lá o Magalhães, ao lado, num pedestal, com uma iluminação, que no mundo inteiro chamava-se Intel Classmate, em Portugal chamava-se Magalhães. O problema aqui é que poucas semanas depois, como eu digo, isto é marcado pelo arranque do ano letivo, 2008-2009. E estávamos em setembro de 2008, quando, salvo erro, no dia 15 de setembro, o 13 ou 15 de setembro, não tenho a certeza agora, foi enviado um mail para as empresas operadoras de telecomunicações a dizer como é que queriam que fosse, entre outras coisas, tinha lá, digamos assim, um projeto ou um anteprojeto de regulamento do Escolinhas. E nesse anteprojeto de regulamento do Escolinhas estava lá um anexo que era as características que o computador que eles fossem encontrar tinha que ter. Tragam-me qualquer computador, desde que tenha uma data de características, por exemplo, 8,9 polegadas de ecrã, resistente a choques e a derrame de líquidos e 30 GB de disco. Ora, quando nós perguntamos ao representante da JP Sacoto na Comissão de Inquérito se o Intel Classmate, que é o tal modelo originário internacional da Intel, se tinha ou não aquele tal disco de 30 GB, ele disse que não tinha disco nenhum. O que isto significa é que aquelas características que eu disse atrás, o ecrã daquele tamanho, a resistência a impactos e aos líquidos e por aí fora, só isto excluía todos, a não ser o Magalhães, o Intel Classmate, perdão. Tudo ficava de fora, menos aquele modelo global, digamos assim, o Intel. Mas, como o Intel Classmate em qualquer outro país tinha que ser adaptado para ter 30 GB de disco, e o único que tinha era o Magalhães da JP Sacoto, então aquele estava pronto. E estava pronto para entrega imediata, curiosamente, quando os outros tinham que começar a fazer para cumprir aquelas características. Ora bem, isto só vem demonstrar que é exatamente aquela expressão que o Filipe usou, do tailor-made, portanto é um fato perfeitamente à medida, e se vamos agora especular sobre tráfico de influências, sobre quem é que teve a ideia primeiro, houve uma coisa que foi contada, foi o depoimento de um dos inquiridos na Comissão de Inquérito, além do Sr. Jorge Sacoto, foi também o diretor da Intel, o Brian Gonzalez, que deram conta dos processos de negociações que se foram desenvolvendo ao longo dos meses, mais de um ano, para se chegar àquela ideia de se lançar em Portugal um projeto que incluía um computador chamado Magalhães. Okay? E é aí que entra esta ideia de vamos então avançar para o primeiro ciclo, porque se bem se lembram, o E-Escolas foi lançado para o nono, depois décimo primeiro, aliás, 10º ano, e, portanto, começa do final do secundário e arranca depois o E-Escolinhas para o primeiro ciclo de ensino básico, com um computador que supostamente era adaptado para as crianças daquelas idades, etc. Ora bem, o que é curioso é que o arranque deste projeto é coincidente com o arranque do fabrico daquele computador. E a partir daqui, o ovo ou a galinha, qual deles é que nasce primeiro? É aquela ainda não ouvimos o Miguel. Miguel, alguém há de responder. Eu perguntava-te em relação a este assunto. Isto é mais um caso da forma como o Governo não consegue lidar com estas situações. Falava-se do plano tecnológico, muitas outras situações de aposta na tecnologia, aposta na educação, e neste caso é um passo falhado. Apanha-se mais depressa um mentiroso que um coxo, neste caso. É um revés, isso não há dúvida nenhuma. Aliás, acho que já ninguém leva a sério essa divisa do plano tecnológico. É mais uma das grandes bandeiras reformistas deste governo que, entretanto, caíram. Mas eu queria também dizer qualquer coisa sobre, abstraindo um pouco do conteúdo concreto desta comissão, e porque nós temos tido comissões parlamentares muito mediáticas, a do BPN, a da PT e agora a do Magalhães. Vale a pena também dizer isto, alguém tem falado sobre isto em Portugal, mas nunca é demais sublinhar o sentido político-constitucional das comissões parlamentares, que é muito importante. Durante muitos anos, durante décadas e décadas, nós nos regimes parlamentares no Ocidente vivemos de uma ficção. E qual era essa ficção? Era a ficção que o Parlamento era o órgão que tinha o monopólio
da capacidade legislativa, fazia as leis. Quer dizer, as leis saem do Parlamento. Por isso é que se chama aquilo o órgão legislativo. Isso é uma ficção. Porque também já há muito tempo havia uma outra corrente doutrinária de interpretação dos regimes parlamentares que dizia uma coisa muito diferente. Dizia que a função do Parlamento não é fazer leis, é dar publicidade e propiciar discussão. Isto é, a função do Parlamento é publicidade e discussão. Não é fazer leis. E nós vimos nos últimos 50 anos acontecer uma coisa muito interessante nas democracias ocidentais, em todas, que é os executivos começaram a gozar de capacidade legislativa, formal e informal, que foram esvaziando o tal monopólio legislativo dos parlamentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, então, que agora é que nós começamos a reconhecer na prática política que o Parlamento só serve para publicidade e discussão. Quando eu digo só, não é pouco, é bastante. Eu diria agora, o que acontece? Miguel. Mas é a mesma coisa, publicidade e discussão. O que é que significa publicidade? Miguel, significa tornar público... É só para este pequeno registro. Continua a haver matérias muito importantes em que só o Parlamento pode legislar. Com certeza, claro. mas quer dizer, nós não podemos ter ilusões. Nos parlamentos há maiorias parlamentares que apoiam o governo. Legislativo por parte do Parlamento. Mas reparem uma coisa, quer dizer, nós temos que olhar para a prática tal como ela emerge. Quer dizer, há grupos parlamentares que gozam de maiorias do Parlamento. Se for um partido que apoia o governo tiver maioria absoluta, para todos os efeitos, o Parlamento é um quintal do governo. Quer dizer, não vale a pena estar todas as pessoas lá em casa percebem isso. Inteiramente contigo, Miguel, porque as leis de autorização, quando são matérias de reserva relativa, as leis de autorização vêm grafadas ao diploma autorizado, não é? Portanto, aquilo é coincidente temporalmente. Não vale a pena nós estarmos agarrados a esta ficção, por isso. Mas também era pior se não eu acho que estás a ter razão fora de tempo, porque neste momento tu tens um governo que é minoritário. Portanto, e além disso, tivemos um caso há bem pouco tempo, que foi a questão de Alcântara, que tiveste um contrato que foi assinado, que foi através do Parlamento, vai ter de ser alterado e provavelmente o acordo de alargamento não irá para a frente. Portanto, aí tiveste uma força de bloqueio do Parlamento e é a prova provada de que o Parlamento ainda tem força e tem força de lei. Não é prova provada por uma razão muito simples. A força legislativa Mas querias ir às comissões. Eu queria ir às comissões, quer dizer, é que a maneira como se estruturou as sessões plenárias nos parlamentos, aqui e noutros sítios no mundo, isto aqui em Portugal não é um sítio especialmente obscurantista, fez com que as comissões parlamentares é que ficassem com o ónus de cumprir esta função de dar publicidade e discussão. Isto para dizer o quê? Para dizer que as comissões parlamentares sempre foram muito importantes, mas hoje são ainda mais importantes do que eram, porque permitem tornar público, trazer à luz do dia problemas, factos, operações que o Executivo, em circunstâncias normais, conseguiria manter ocultas. Por isso, as comissões parlamentares vieram para ficar e vão desempenhar um papel ainda mais importante. Quando eu ouço muitas pessoas ligadas aos governos, é este e será outro quando o governo for eleito, que as comissões parlamentares são instrumentos da oposição para fazer guerra política, ou as comissões de inquérito, mas qualquer outra comissão parlamentar. É que aqui vale para todas as comissões parlamentares. E a última reforma do Parlamento, na verdade, com o seguro, deu mais poderes às comissões parlamentares. Aliás, o regime faz todo o jurídico sentido, porque a verdade é que tens no plenário uma discussão virada muito para o exterior, para o mediatismo, para os soundbites, e é, na verdade, o Bruno provavelmente poderá dizer isto melhor do que eu, é nas comissões que se trabalha efetivamente, porque os debates na Assembleia são muito mais um show-off para os mídias e para as televisões. Mas, isso é relativo. O que é curioso é que isto que a Filipe está a dizer e que o Miguel diz que é nas comissões parlamentares que se faz muito do essencial do trabalho do Parlamento, isto é assim desde que há democracia. E o que é curioso é que acaba por ser um pouco perverso, de facto, esta ligação entre o mediatismo e o impacto que tem no exterior e no impacto que tem na sociedade o trabalho que se faz no Parlamento, desde que, por exemplo, um pequeníssimo pormenor, o canal Parlamento. Tem muito mais audiência do que se pode pensar. E estas coisas das comissões de inquérito, então, é muito nem se fala. claro. Mas uma reunião com um ministro numa comissão parlamentar de agricultura, de economia, as questões laborais, estas matérias que podem ser tratadas ou em que se vai discutir, por exemplo, no concreto, na especialidade, o teor de uma lei, o Código do Trabalho, foi um trabalho ciclópico, de madrugadas em que eu não participei, tiveram outros camaradas meus com essa tarefa duríssima, mas que, de facto, foi lá que estava o essencial do trabalho. Que depois no Parlamento, estas coisas do soundbite, esta coisa das frases que ficam e que passam para 10 segundos, etc., as intervenções que a gente tem que fazer em 2 minutos ou em 3,
de facto isto pode ser mediaticamente eficaz. É essa frase que a gente ouve muitas vezes, que obrigam realmente a que haja uma profundidade diferente daquela que era conseguida há 15 anos, 20 anos. Nós lemos uma ata, uma transcrição de um debate parlamentar há 20 ou há 30 anos atrás, não tem nada a ver, porque a profundidade que ainda assim na altura nas comissões parlamentares se fazia, ainda ia mais longe, porque de facto a limitação que estes constrangimentos acabam por criar do ponto de vista mediático levantou esse problema. Agora, esta realidade da diversidade em termos parlamentares, que de facto é muito marcadamente construída pela presença de partidos, quer dizer, não é puxar a brasa à sardinha de ninguém, estamos em tempo de Santo António, mas não é com sardinhas que lá vamos. Partidos como o meu, quer dizer, não foi o PCP que propôs esta comissão de inquérito, nem a da PT, nem a do BPN, salvo erro, e quer dizer, foi na prática com o conjunto de contribuições, com as propostas construtivas, com o objetivo de avançar com as tais recomendações, com os factos que foram alcançados e que é preciso registrar. Este tipo de trabalho, às vezes que é um trabalho mais de formiguinha, menos mediático, poucas vezes se falou nesta comissão de inquérito. Houve muita coisa apurada, factos, objetivos, que é preciso agora levar à consequência e à leitura política que daí se pode retirar, mas a verdade é que há muito tempo que existe este trabalho muito importante, menos visível, mas muito importante das comissões parlamentares e que, neste caso, com as comissões de inquérito, de facto, quer dizer, o envolvimento... Os direitos potestativos das oposições foram muito reforçadas na última alteração ao regime das comissões de inquérito também, o que facilita. Não muitos partidos políticos pequenos, mas as oposições. Tem a ver com a tendência bipolarizadora, quer do ponto de vista dos mecanismos processuais, quer do ponto de vista de algumas petições que às vezes, umas vezes sabendo, outras vezes não sabendo do que é que estão a falar, as pessoas acabam por levar a água ao moinho da tentativa de bipolarização e de perda de diversidade, como é o caso da redução do número de deputados, por aí fora. O deputado João Semedo, julgo que hoje na entrevista publicada no DN falava da alteração de algumas regras da Comissão de Inquérito, dos próprios poderes da Comissão de Inquérito, porque, falando agora de outra Comissão de Inquérito, bem mais mediática do que o Magalhães, também por envolver a figura do Primeiro-Ministro, as conclusões foram tornadas públicas esta semana e eu sinto que muitas pessoas sentem... A proposta de conclusões do relator. Sim, vai a votos, vai ser votada à próxima semana. Pode ser alterada, etc. Obrigada pela correção. Não, isto é importante. O relator foi o próprio João Semedo, ele redigiu o relatório final que agora vai ser votado para a semana. E eu julgo que há uma sensação de alguma frustração perante o resultado final, porque, no fundo, a premissa primeira era se o Primeiro-Ministro tinha mentido ou não no Parlamento. E a verdade é que temos uma meia mentira. Ele sabia, mas não disse propriamente que não sabia. E isso, no fundo, faz-nos pensar quais são os verdadeiros poderes da Comissão de Inquérito. Mas eu sinto que, de alguma maneira, estamos neste momento melhor do que estávamos no início deste processo. A verdade é que conseguimos provar que o Governo tinha conhecimento do processo, que interveio 2 vezes, que só o bloqueou depois dele se tornar público. Mas, dizia o João Semedo com alguma pena, que não pode ser, ou não pode se permitir que daqui para a frente alguém se sente numa comissão de inquérito e diga eu não respondo porque não posso falar da minha vida privada. Ou isso faz como parte... Como aconteceu, por exemplo, com o Rui Pedro Soares, que chegou lá e fez exatamente, uma declaração mas nesse caso foi uma... Eu acho que... mas não disse que foi uma da vida privada. Disse que tinha um estatuto de arguido e como tal... Não devia... Mas bloqueou ali a comissão, não é? Não, mas isso foi uma questão... Eu acho que foi gerido com falta de inteligência por parte da Comissão de Inquérito. Foi a própria Comissão de Inquérito que, de alguma maneira, contaminou os 2 processos. Envolveu-os a questão do Tagus Park e a questão da Portugal Telecom. E sendo ele arguido no processo Tagus Park e assumindo a Comissão que os 2 processos estavam relacionados, ele protegeu-se. E agora, eu perguntava de Brunete de que maneira é que os poderes da Comissão de Inquérito podem ser fortalecidos, tendo em conta que já têm poderes quase que são parajudiciais, para que estas situações não aconteçam e, de alguma maneira, a Comissão possa ter mais lastro nas suas conclusões.
Também é uma questão de vontade política, não é? Bruno, só um comentário breve, queria passar para outro. Sim, senhor. Sim. É uma questão de vontade política, das maiorias que se formam, e atenção, pode haver maiorias absolutas que bloqueiam que se faça o que quer que seja. Pois. Mas também pode haver maiorias, entre aspas, qualificadas, com os dois maiores partidos na Assembleia, que bloqueiam tudo. E isto aconteceu em algumas ocasiões, inclusive é nesta Comissão de Inquérito em que eu participei. Portanto, quer dizer, há aqui uma questão em que, a partir do momento em que a Comissão delibera fazer, pode fazer um conjunto de coisas. O problema é que se não aplica, se não exerce esses poderes que a lei lhes O problema não é o regime jurídico. É mais uma questão de vontade política na forma de exercer o poder que a lei atribui às comissões. Na letra da lei ir mais longe do que isto. Quer dizer, só se tornarmos as comissões de inquérito num órgão justiceiro, quase, ou num órgão mais do que parajudicial judicial, porque já tem poderes semelhantes ao Ministério Público. Há um camarada meu que assina pedras contra canhões, que na altura em que se lançou esta polémica de se o Primeiro-Ministro mentiu ou não, fez o levantamento das mentiras que ele se tinha conseguido lembrar que tinha ouvido ao Primeiro-Ministro e depois, desde as questões dos negócios no âmbito da concessão da natureza, o aumento de impostos, uma série de coisas, e depois concluiu dizendo assim: depois de fazer tudo isto às claras, ainda se preocupam com alguma coisa que seja preciso investigar sobre propriedades escondidas. Então, esta leitura que ele fazia, não sei se foi no Império Bárbaro, mas foi um destes blogs em que ele assinava, que às vezes dá vontade de lembrar e de fazer esta pergunta quando se trata de perguntar, em termos de investigação, de comissão parlamentar de inquérito, se o Primeiro-Ministro mentiu ou não. As pessoas, quando ouvem isto, quase que dá vontade de rir, não é verdade? Eu só para terminar, e pegando um bocadinho numa frase que tu usaste há pouco, um provérbio popular, mais depressa se apanha um entroço que um coxo. Eu quero, em relação à Comissão Magalhães, devo dizer que concordo inteiramente com a extinção da Fundação. Aliás, já vai sendo tempo, aproveitando a crise, para fazermos uma listagem extensa de fundações e institutos, etc., no âmbito da reforma do Estado, podíamos extinguir de uma vez por todas. Em relação à Comissão, porque a Filipe levantou a questão do caso PT e caso TVI, eu tenho muita pena que as conclusões do deputado João Semedo sejam aquelas, porque é um lusco-fusco. Em relação às duas, eu só me lembro do gato fedorento, do Ricardo Araújo Pereira, na praia a vender Magalhães, como se estivesse a vender gelados ao lá, passa publicidade, e todos eles a falarem do lusco-fusco, porque afinal o Primeiro-Ministro não mentiu, mas também não deixou de mentir. Portanto, aquilo foi tudo, eu achei a leitura das conclusões e toda aquela reunião de sexta-feira uma verdadeira paródia. Já o Pacheco Pereira também ameaçava que vinha e acontecia e fazia, e depois não se percebeu quem é que se zangou quem, e o Pedro Duarte é que saiu coitadinho a levar com as pedras. Era impossível à partida nós conseguirmos provar que o Primeiro-Ministro tinha mentido ou não. Só se poderia fazer isso de duas formas. Primeiro, se um deles desistisse de proteger os outros, o Pedro Soares assumisse, ou se Paulo Pinheiro assumisse, e esse esteve quase, tivemos ali uma semana que achávamos que poderia acontecer qualquer coisa. Exato. Ou então se usasse as escutas. E isso era um precedente, e o Pacheco Pereira ainda tem essa vaga esperança, mas isso era um precedente gravíssimo que nunca poderia acontecer. Aquela reunião com o Armando Vara, em que ele vai dizer que quem me disse que ia acabar a emissão do Jornal Nacional foram certas e determinadas pessoas. A propósito, mas, Miguel, Filipe, eu peço desculpa, só um segundinho para chamar a atenção para um aspecto que pouco se tem falado, e aqui valia a pena ir à raiz do problema naquela questão da Fundação, dos Magalhães e por aí fora. É que, até para as pessoas lá em casa perceberem, o que está em causa neste negócio é uns 390 milhões de euros atribuídos a este programa, de 930 milhões... 390 milhões de euros é um quarto do nosso esforço do PEC 2. Pronto, sendo que 931 milhões era em iniciativas, em gastar dinheiro em projetos e programas e iniciativas, aquilo que as operadoras de telecomunicações móveis se comprometeram junto do Estado em fazer pela comunidade quando foi o concurso para lançar os telemóveis de terceira geração, o sistema UMTS. Ora, isto deve deixar uma reflexão nos responsáveis políticos e em todos nós sobre a forma como o Estado negocia este tipo de contratos, este tipo de concursos públicos e este tipo de licenciamentos e de negócios, quando há, para além de o dinheiro que o Estado tem a receber e o dinheiro que vai depois para os cofres do Estado em relação a estes negócios, a outra vertente que é nós vamos gastar em géneros. Sim. E estas contrapartidas vêm entroncar num debate que é necessário colocar, porque se as empresas vão fazer um conjunto de despesa que na verdade é a contrapartida de mais
receita e mais lucro, então neste caso é uma pescadinha. Ficou esclarecido. Como é hábito, nós ficamos sem tempo para ter tudo o que nós queremos, porque os nossos convidados gostam muito de falar. Eu peço desculpa ao Miguel, que esta semana falou muito pouco. Marta, tens aí um livro. Gostaria que me dissesses que livro é esse. Bem, é um exercício de pouca modéstia, mas tu mandaste, Filipe, e eu fui herdeira. É um livro meu que foi colocado já à venda a semana passada e será apresentado esta semana, na quarta-feira, na FNAC do Vasco da Gama, pelo Rui Horta e pelo António Pedro Vasconcelos. Chama-se Curtas-Metragens, é ficção, apesar de parecer São cinema. Os filmes da tua vida, não é? São alguns filmes da minha vida e contos de ficção que partem desses filmes da minha vida. E é engraçado porque uma parte dele foi escrito num Magalhães, cor-de-rosa. Fiquei um registro curioso. Muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Muito obrigado, Marta. E obrigado por não trazerem vuvuzelas. É isso mesmo, nós terminamos aqui o Combate Blogs, o programa sem vuvuzelas. Foi mais um Combate Blogs. Não perca já a seguir a atualização das notícias com a Patrícia Matos. Nós voltamos para a semana. Muito boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.